Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nós tivemos a triste notícia de que pessoas, brasileiros, estão revirando o caminhão de lixo para se alimentarem. Isso fere a nossa dignidade humana. Nós precisamos combater isso e para chegar nesse ponto de desemprego, de pessoas desassistidas pelo Estado, é porque há uma naturalização. Há muita conversa sobre as políticas públicas, que tem que se investir em saúde, em educação, em trabalho, em ciência, mas na prática, os índices de investimentos ao longo dos tempos, em todos os governos, especialmente neste governo, não são suficientes. Este governo tem o agravante de que ele tem retirado esses investimentos. O presidente Temer também tem uma grande parcela de culpa nessa inflação que está hoje e nesse desemprego, pois foi o presidente Temer que instituiu duas reformas fundamentais para o desemprego. Não para o emprego, é o que você ouviu. Porque o teto de gastos, ele retira investimentos públicos. Já é comprovado no mundo inteiro que quanto mais se investe em políticas públicas, mais o Estado retorna. Quando você investe R$1 em saúde, você tem de volta R$4. Isso é no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Mas o teto de gastos ele faz o contrário, ele deixa de investir na saúde, na educação, segurança pública, nas políticas sociais, ciência e tecnologia. Então o dinheiro fica ali congelado por 20 anos. Para você ter uma ideia, até 2036, que é a vigência desse teto de gastos, nós vamos perder cerca de R$1,5 trilhão em saúde e assistência social, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que fez uma análise aprofundada dessas duas políticas públicas que estão na internet disponíveis. Em notas técnicas de 2016. Facilmente você encontra. Então, desestruturou os investimentos públicos com o teto de gastos. E logo em seguida, desestruturou as políticas públicas relacionadas ao trabalho e emprego com a reforma trabalhista, prometendo que, assim como a reforma anterior prometeu que ia gerar empregos e não gerou, a reforma trabalhista seguiu o mesmo caminho, ia gerar 6 milhões de empregos e não gerou. Gerou 500 mil empregos e a maioria dos empregos, a tendência é que sejam empregos precários, como nós estamos vendo. Foi feita uma pesquisa pela Rede de Estudo e Monitoramento Interdisciplinar da Reforma Trabalhista no Brasil e chegou a essa conclusão. Esse estudo foi feito em 2019. Tem um livro a respeito falando sobre essa reforma que traz ali os dados detalhados. E no ano que o presidente tomou posse, que o presidente iniciou em 2019, o atual presidente, Jair Bolsonaro, ele deu prosseguimento a essa política de Temer. Que Temer queria fazer a reforma previdenciária, mas não conseguiu porque ele tinha uma baixa popularidade. E Bolsonaro fez, com uma certa facilidade, ele fez a reforma da Previdência, que também, como as outras duas anteriores, dizia que ia gerar emprego, ia estabilizar o país, e vocês estão vendo que não é o que acontece. Retira direitos da população, direitos constitucionais que eram garantidos. Eu estou dizendo eram porque realmente não estão mais sendo garantidos. Então, deveriam ser garantidos e as pessoas deveriam lutar para que fossem garantidos. Mas as pessoas estão abrindo mão dos seus direitos. O impacto que vai ter na sua vida, na vida do seu filho, na sua extrema importância para você e para a sua família. E essa política de retirada de políticas públicas, de investimento público, essa política pública de retirar os programas, as políticas sociais, os investimentos na área social, ela é proporcional ao desemprego. Então, quanto menos investimento, menos pessoas vão ter emprego.
Quanto menos direitos trabalhistas, menos empregos formais vão ser conquistados, porque se uma empresa ela tem a opção de te contratar com menos direitos, ela vai fazer isso. Então é uma falácia dizer o que foi passado nessas reformas. E a palavra reforma precisa ser entendida como retirada de direitos. E agora nós estamos aí com recordes de desemprego. E as reformas que foram feitas são esquecidas. Ninguém fala, olha, fizeram as reformas dizendo que ia ter emprego. Então, cadê os empregos? A reforma da Previdência, você que está trabalhando, que começou agora, você, daqui a 4 décadas, você vai perceber que você não tem mais os direitos trabalhistas, que você foi enganado e vai ser difícil, vai ser tarde demais para cobrar a essas pessoas que estão no poder agora, que são chamadas de mito, são pessoas populistas que falam o que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem ouvir, vai ter emprego, vai ter milhões, mas na prática não tem emprego. Eles estão retirando os investimentos públicos que gerariam emprego. Isso já foi comprovado. Quanto mais se investe nas políticas públicas, mais o Estado arrecada, mais geração de emprego. É uma relação em cadeia. Se existe uma base de trabalhadores consumindo, a empresa precisa produzir mais. Ela precisando produzir mais, ela vai contratar mais. Então, é um ciclo virtuoso que é combatido por essas políticas de retirada de investimentos. Assim, coloca todo mundo no mesmo barco, diz assim, não, agora se vire você, se vire lá, o Estado não vai participar de nada, o Estado não vai investir em saúde, em educação, como era antes da Constituição. Na Constituição, as pessoas não tinham acesso à saúde, a não ser naquelas casas filantrópicas. Então, nós temos os exemplos, mas só que o brasileiro não se interessa, não sei por que razão, não se interessa. O brasileiro não se interessa para lutar pelos seus direitos no momento que o país mais precisa de pessoas que lutem pelos seus direitos, que exijam que a Constituição seja cumprida. Estão retirando os direitos conquistados na Constituição com uma facilidade, como se fosse algo que não vai interferir na sua vida daqui às próximas décadas. Nós estamos falando da vida de mais de 200 milhões de pessoas e que cada política pública reflete no bem-estar geral da população, na segurança. Nós temos um país entre os países mais violentos do mundo. Quanto você acha que o governo investe? Eu vou falar aqui de todos os governos. Quanto você acha que todos os governos investiram em segurança? De tudo que foi investido em segurança, tudo que foi investido em educação, tudo que foi investido em ciência em todos os anos. Você pode acessar o orçamento federal executado que está disponível na internet e lá você vai se surpreender com quanto é investido. E aí não vou falar só desse governo, aí são todos os governos. Você vai ver que todos os governos não modificaram esse orçamento federal executado. Então, o Estado arrecada bastante. E para onde vai esse dinheiro? Então, a maior parte desse dinheiro vai para pagamento da dívida pública. E essa dívida pública ficou fora do teto dos gastos. Sim, ficou fora desse teto de gastos. Então, tudo que você faz para economizar, para pagar, para deixar de investir nas políticas públicas, é voltado para pagamento dessa dívida que ficou fora desse teto. Então, se existe um limite para o governo gastar, um limite de congelamento, porque na prática é um congelamento, e é o que está acontecendo. Cada vez mais a dívida aumenta e a solução que o governo dá, que o governo propõe, é retirar esse dinheiro que já tinha lá no orçamento, que já era muito pouco, para diversas áreas. Se você olhar, tem investimento que chega a ser 0, alguma coisa. Então, você pega esse dinheiro e vai diminuindo ainda mais. Você pega a educação, por exemplo, 4% do produto interno bruto vai para a educação.
saúde, cerca de 6%, segurança pública, 0,37%. Então, você vai ver que é muito pouco para o que o país necessita. E, mesmo assim, o Brasil, com essas políticas públicas, tem diminuído, havia uma diminuição, uma tendência de diminuição da desigualdade. Mas, a partir daí, com essas reformas, se você pegar os gráficos de desigualdade, você vai ver que elas começam a inverter a tendência, começa a aumentar. E nós temos agora a desigualdade explodindo no país, com desemprego, fome, inaceitáveis. Por quê? A dignidade humana está lá na Constituição como um fundamento. E a pessoa revirar um caminhão de lixo é um dos piores exemplos de falta de dignidade humana. E as políticas públicas têm que se voltar para reverter este quadro. E eu espero que você tome conhecimento desses fatos, se interesse por esses fatos, comece a cobrar. Não é questão de política de direita ou de esquerda, é questão de cumprir a Constituição. A Constituição é nosso direito, seja você de que campo você for, exceto os extremistas. Os extremistas não tem conversa, né? Eles defendem, eles não se importam com o que está acontecendo com as pessoas morrendo de fome. Mas se você se importa com o seu povo, se importa com o seu país, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e vamos construir aqui junto um diálogo em busca de a gente conscientizar cada vez mais pessoas. Então, um forte abraço, até o próximo vídeo.